o Xamã Querido, né? Também vi aqui Sangue e Guerra, Soninha também, né? Muito grata pela participação, ainda mais à noite. Me fala, Viviane, assim, explica para o pessoal assim, o que que seria autismo? Então, eu não gosto nem de dizer muito autismo. A gente fala, né, como você sabe, que é um espectro. Fala que é o transtorno do espectro autista ou TEA. Por quê? Porque é uma gama de características que envolvem a criança, o paciente, e é sempre diferente um do outro. São várias características de dificuldade de habilidades sociais, de fala muitas vezes, de se expressar, que destoam do que a gente fala que é o neurotípico, que é aquela criança que está evoluindo direitinho na escala dela de desenvolvimento, que andou no tempo normal, que falou no tempo normal e que faz tudo que o padrão diz que é o ideal, que é o normal, digamos assim. Então a gente fala que é um espectro. E não tem, assim, o autista é isso de livro. Não existe. São vários formas, vários níveis de funcionalidade, enfim. E por aí vai. Perfeito. Perfeito. Interessante você falar isso, né? Porque assim, né? Então, quer dizer, o autismo existe essa questão da alteração do neurodesenvolvimento, e quando a gente pensa muito em espectro, né? Diferente da medicina que existe leve, moderada, grave, né? No espectro são formas diferentes, não é isso? Formas diferentes e Isso. sintomas diferentes e dificuldades, desafios diferentes para cada, na verdade, né, ainda mais entendendo que cérebros diferentes a gente não consegue, né, nunca a gente consegue, na verdade, abrir um livro e falar assim, olha, encaixa em todos os critérios, não é isso? É, E você nunca. tem essas particularidades. E você comentou um pouco, né, justamente sobre, né, os sintomas, né? E assim, você falou um pouquinho sobre a dificuldade na questão da comunicação, da linguagem. Fala um pouquinho para a gente, assim, né, se existe alguma diferença, se existe algum comprometimento intelectual ou se é mais realmente na linguagem. Fala um pouquinho, assim, sobre os sintomas, ou, pelo menos para a gente ver, assim, como é que a gente pode identificar, como é que a gente pode suspeitar, né? Já que você Então. falou, eu achei interessante, né? Você falou assim, não é neurotípico, né? Quer dizer, neurotípico é a pessoa que tem um desenvolvimento, não é isso? Um crescimento, um Uhum, desenvolvimento, entre aspas, entendendo naquela curva de Gauss, né? Do que a gente chama de, entre aspas, normal. Mas dá uhum. assim, esmiuça um pouquinho para a gente essa questão dos sintomas. Como é Então, que eu vou olhar para uma criança e falar assim, nossa, eu preciso de repente buscar a ajuda de um pediatra, buscar de repente a ajuda de um neurologista ou de um psiquiatra? O que que eu posso identificar? Quais são os desafios e quais são os sintomas, Viviane? então, a gente, assim, num nível muito amplo, pode dizer que tem o de baixa, média e de alta funcionabilidade, tá? Digamos assim. O que que é o de baixa funcionabilidade? É aquele que você olha e não é verbal, não consegue se comunicar, é aquela criança que grita, que corre de um lado para o outro, que bate a mão na cabeça e que você fala, não, que a maioria das pessoas, muita gente não vou dizer que é ignorante, mas não tem estudo sobre. Então, o autista é isso, pronto, acabou, fechou, que nem uma regra de bolo, não é. Ok. Tem Uhum. aquele, tem aquele que apenas você repara uma estereotipia, fica com um movimento repetitivo quando está muito ansioso, quando está muito feliz, mas fala normalmente, se comunica. Tem autistas que, inclusive, não se importam com o barulho. Alguns só com barulho abrupto, outros não. Então não tem como, foi o que eu te disse, como te dizer. É um conjunto de coisas. E tem o de alta funcionabilidade, que é o chamado Asperger, né? Que todo mundo sabe que são os gênios, que assim,
tem uma dificuldade de socialização, mas sabe muito de um específico assunto. Então vira um grande músico, vira um grande cientista, um grande jogador de futebol, tem uma habilidade específica. E na criança, como é que a gente vê? Pode numa criança muito pequenininha se descobrir? Pode. Inclusive eu dou o exemplo do meu filho. Meu filho mais novo, ele tem um autismo muito leve, eu descobri em torno dos 2 anos, porque a gente, Porque além de você é saber... pediatra. Não, Porque você é mãe não. maravilhosa. Porque além de você ter todo o estudo, você é a mãe, aí que está o Claro. problema. Você fecha os olhos para isso. Você diz, não é. Você diz, não é, que aliás é o maior problema. É o retardo no atendimento, no diagnóstico. Então, como meu filho eu comecei a suspeitar quando ele tinha 2 anos e pouquinho, porque inevitavelmente eu comparava a irmã. Mas tem mães que nunca tiveram filhos, e aí? E vai ao Não. pediatra, o pediatra diz, cada criança é uma criança. Ah, mãezinha, não se preocupe, todos têm seu tempo. Isso é balela, todos têm seu tempo, sim. Mas se tem sinal de alerta, você tem que tentar saber se tem algum diagnóstico diferencial. Então, Perfeito. a criança quando tem... Quais seriam esses sinais Pois é, assim aí você de me alerta? pergunta, criança muito Você pequena, colocou dúvida no gente. pessoal, fala pra gente. Então, a criança muito pequena, o que que você vê? Aquela criança, digamos que tenha 1 ano e meio, 2 anos, não balbucia palavras, não, quando a mãe e o pai chamam, é o que falam, nossa, parece surdo, não olha para você, não olha no olho, parece que é frio, pode passar um palhaço, pode palhaçar um boneco da televisão pulando na frente, é como se não tivesse ninguém. Ou, pelo contrário, tem um riso descontrolado, fora do momento. Quando começa a brincar, você pode observar que ele brinca com os objetos de forma diferente dos outros. Ele agrupa por cores, ele faz fileiras, ele agrupa por grupos de números. Ele pega a roda do carrinho e fica girando, ao invés de passar o carrinho. Voltou? Que o meu tinha parado. Voltou, Você, voltou. ele fica brincando de formas diferentes, girando coisas, a hélice do helicóptero, ao invés de fazer o helicóptero voar. Por que que eu falo ele? Porque, assim, existem as meninas também, mas a proporção, infelizmente, é no sexo masculino de 4:1. Então, é muito mais Ok. comum assim. E a menina, como é que você vê? Mesma coisa, atraso na fala, tem amor específico por um objeto, aí as mães estão olhando, estão apavoradas. Ah, meu filho adora aquele travesseiro, ele é autista. Não é uma única coisa, é um conjunto, é uma gama de coisas, entendeu? E conforme vai crescendo, você descobre aquela criança que você olha no shopping e que, nossa, nunca a gente deve julgar aquela criança que se joga no chão, que bate o pé, que muita gente olha e fala, né? Nossa, que falta de educação. Se fosse eu, A mãe, tava a nas mãe, palmadas. a mãe não deu educação, o pai não deu educação, né? Existe um Exatamente. julgamento. Que é muito triste, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Eles têm Sim. crises de desespero do nada por coisas banais, tipo, não quero entrar nesse lugar, aí começa a gritar. Ou então, meu sapato saiu do pé, aí começa a berrar e se joga no chão. Mas não é a birra, já é uma criança que já vem com aquilo. Porque, inclusive, outra coisa importante é a rotina. Sim. Assim, 90% eu diria até mais, tem a rotina delineada daquele dia a dia. Saiu da rotina, Uma coisa bem sistemática, isso, né? vou De estar acordar, tudo, aham, vou naquele tomar meu roteiro. café,
vou comer aquele alimento específico, que é outra coisa que a gente observa. Gosta muito de comer um pãozinho de manhã. Você dá um biscoito, não quer. Só o pãozinho, e o pão tem que estar torrado daquele jeito, e tem que ser com aquela É quase um manteiga. ritual, né, É um Viviane? ritual, Assim, a é um gente fala. ritual que até isso faz com que os interesses, na realidade, sejam muito restritivos, né? Não Sim. só existe a questão do hiperfoco, né, de ficar só, de repente, numa coisa, num interesse, Uhum. mas também existe uma limitação em relação a até a questão alimentar mesmo, né? Como você falou, é difícil essa coisa Restrição de, alimentar. não é isso? Isso você A observa, gente né? pega no consultório crianças mais crescidinhas, de 5, 6 anos, que estão com carência de vitamina, porque só come salsicha, batata e toma suco de caixinha, não come mais nada. E aí você tem que ir procurando introduzir, através daquilo que ele gosta, introduzir as outras alimentações, que é até uma terapia que a gente usa muito, que eu fiz vários cursos que a gente chama de ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que você vai, lógico, depois de conhecer a criança muito bem, que você tem que criar um vínculo com a criança, é uma outra visão, não é uma coisa de uma consulta, pronto, resolveu, tchau, tá medicado, acabou, não é assim. Até porque o Então, diagnóstico também, né? Eu acho que assim, você na verdade você vai formando o diagnóstico, né? A criança é muito difícil, é um grande desafio. Aliás, assim, não só em criança, mas também em adulto, né? Dificilmente você chega numa primeira consulta e você contempla todas as, né? uhum, Você não consegue discutir todas essas minúcias e é impossível. difícil você bater o martelo, né? Em relação ao diagnóstico. Você vai formando um diagnóstico, como você mesmo falou, E, né? inclusive, as primeiras consultas é mais para você se aproximar da criança, você conhecer os gostos, você conhecer quais são as preferências, porque nessa terapia que eu gosto muito de usar, você aos poucos vai vendo aonde está deficiente a criança, por exemplo. Às vezes a reclamação é, não fica sentado para comer, fica correndo pelo restaurante e Uhum. não sabe pedir, grita. Então, aos poucos, você vai trabalhando aquilo, ensinando como ela tem que fazer, mostrando como tem que fazer, lógico, da melhor forma, porque tem os não verbais que não vão nunca falar, me dá, por favor, o guardanapo. Não vão falar Aham, isso. Mas da aham. melhor forma para eles, para fazerem o que você quer. E quando você conseguir um ponto positivo deles entregarem aquele guardanapo, entregarem aquele brinquedo, é muito importante ter o reforçador, que a gente chama. Aí O você reforço conhecendo a criança, positivo, né? Você você chama, dá o né? reforço. Pode ser uma música que a criança goste, que já está engatilhada ali no som. Pode ser um alimento, um biscoito. Pode ser um brinquedo. E aí ela vai saber que ela fez o certo. E pode ser um elogio. Sempre você tem que estar elogiando. Muito bem, você fez. Ou então, mostrar como é o certo. Entendeu? Isso é E muito interessante. e é um Porque trabalho, às vou te vezes, falar, porque longo. é um desafio nisso, né? E até uma curiosidade que eu tenho, né, sobre essa Como questão médica mesmo. cuidando dessas crianças, eu vejo todos os lados. Uhum. E eu sei que não é fácil, eu sei que eles são muito, dependendo, foi o que eu te disse, cada um é um, mas eles jogam com você, eles vão gritar, eles vão berrar, eles vão espernear, e você vai tentando. Óbvio que tem uns que tem que ter tratamento farmacológico, porque são crianças que podem ter outras comorbidades, podem ter uma esquizofrenia associada, podem ter TDAH, né? TDAH é muito TDAH. comum, Você, né? inclusive, tem que fazer o diagnóstico diferencial, porque a minha filha mais velha é hiperativa. Durante muito tempo eu fiquei na dúvida do que era somente TDAH. Eu já falo somente porque eu já Uhum, é uma coisa tão simples, gente. Que, uhum. aliás, é um outro E o problema para os pais, né? que não deixa de ter as suas similaridades quando você pensa que ambas são, na verdade, distúrbios relacionados ao neurodesenvolvimento,
né? Então, Sim. assim, e inclusive em relação às causas, né, a gente sempre coloca essa questão multifatorial, que existe um predomínio, na verdade, genético, e também existe essa questão, né, ambiental, e também existe essa questão do predomínio também do sexo masculino também, né? Então você É. tem algumas similaridades quando você lida com esses transtornos, que às vezes eles podem ser, na verdade, diagnósticos diferenciais, mas às vezes eles Uhum. podem ser, na verdade, comórbidos, né? A pessoa Associados. pode ter um e o outro, né? Exatamente. E até entrando, Exatamente. eu tenho uma curiosidade nessa questão da sensibilidade, né? Hum. Voltando, porque eu acho não é raro, né, assim, ter, às vezes, pacientes que chegam ao consultório, às vezes mesmo depois de adultos, tá? E que Uhum. não. E tem um espectro autista e às vezes não chegaram ao diagnóstico quando criança, né? Quando você pega E são essa muito geração. mais relutantes para quando você diz, não, eu não sou, gente, não é assim. Aham. Autismo não é isso. Aí você Aham. fica, então tá. É isso que eu ia te falar. O pior, o mais complicado, às vezes, é você tratar o pai e a mãe tem sempre uma dificuldade muito grande. E isso prejudica porque o diagnóstico demora a ser feito. Porque levam, às vezes, já peguei pai que disse que a criança não tinha nada, a mãe disse que tinha. Aí os pais brigavam, a mãe levava para o consultório. E aí começava o tratamento. Aí depois parava o tratamento porque o pai não conseguia se convencer que a criança tinha. Porque também tem um preconceito, a sociedade vê de um jeito. A hipocrisia dizer que não tem, gente, porque tem. Eles olham Existe diferente. ainda um estigma, né? Existe um Sim, estigma, existe uma. Que na realidade eu acho que um dos motivos da gente estar fazendo a live é justamente para desmistificar um pouco isso, né? Até porque sim, quando não é o você fim do chega. mundo. Exatamente, e quando você chega a um diagnóstico de uma forma mais precisa, você consegue ter justamente ferramentas com esse objetivo de sempre prover para a criança, inclusive para a estrutura toda familiar, ter realmente, né, uma base para que você possa ter um melhor desempenho possível, né? Porque são Uhum. habilidades, não é isso? E até vou fazer essa pergunta até em relação à habilidade, você já deu uma pincelada um pouquinho, né? Uma diferença quando você entra no espectro autista, você também tem essa classificação dos Aspergers, né? Que não existe um comprometimento cognitivo. Né? Fala um É. pouquinho, assim, quando que a gente pensa mais em Asperger? Dá uma pincelada pra gente. Olha só, Tatiana Loretti, nossa querida amiga. Eu vi aqui Então, Raquel também, Fono. Um abraço para todos, né? Estou dando só uma pinceladinha aqui, mas fala, Viviana, um pouquinho sobre então, Asperger. o Asperger é uma vertente do espectro de alta funcionabilidade. Assim, eu acho muito difícil dizer, esse é Asperger. Chega a mãe que fala para mim, não tem exame de sangue, não tem um exame para dizer, meu filho é isso. Eu gosto sempre de tratar como transtorno do espectro autista. Aí eu falo de baixa, média e alta funcionabilidade. O Asperger seria um de alta funcionabilidade. O que que acontece? Ele tem um foco, ele gosta muito de matemática, por exemplo. Geralmente, até existe uma questão, né, de um desenvolvimento maior até do lobo parietal, e geralmente pessoas do espectro autista ou do Asperger têm um quê, né, gostam muito dessa Isso. parte mais, né, cartesiana, mais E às matemática, não é isso? vezes descobre só quando é adulto, porque foi aquela criança que assim não tinha muito amiguinho no colégio, mas fez tudo na hora certa, se desenvolveu, andou, falou na hora certa. Pode ter demorado um pouquinho, mas falou tudo, falou explicado. Mas aí no colégio tirava só notas boas em matemáticas, aí chegava na interpretação de texto e não conseguia entender. Aí tinha uma A certa compreensão. dificuldade. A compreensão do texto, a interpretação, que geralmente é o mais difícil nos de alta funcionabilidade. Eles entendem muito bem a álgebra, a geometria, mas compreender que não está chovendo canivete do céu, literalmente faca, é difícil, entendeu? E aí, Isso que você está falando, eu acho muito interessante, né? Porque é muito difícil utilizar, né, essa linguagem da ironia, do sarcasmo, não das entende a figuras de maioria. linguagem, Muito exatamente aquela difícil. que.
Tem esse desafio, né, Viviane? Muito difícil, moral de história. Isso a gente vê nas crianças, principalmente. Aquela moral da história que todo mundo entende, da Chapeuzinho Vermelho. É difícil, mas se você explicar, eles não têm nenhum déficit cognitivo, eles vão entender. Eles só muitas Uhum, vezes vão dizer: ah, tá, não achei graça, mas eu entendi. É uma uhum. coisa, as piadas que para nós é engraçado e para outras crianças do mesmo meio, para eles não é. Mas assim, são pessoas que se formam na faculdade, fazem família, mas e ninguém vê, entendeu? Mas qual é o problema também? Não vai influenciar nada. Às vezes é uma característica ótima, vai dar, você vê, esses grandes matemáticos, jogadores, que Sim. são, E, se descobriram depois. e até eu acho interessante quando você falou, né, de não achei graça. Esse filtro, né, que às vezes é um filtro talvez um pouco inapropriado, que a gente pode falar assim, né, desse sincericídio, às vezes acaba sendo Sinceros ao interpretado, extremo. né? E aquela coisa, se você tá feio, vai falar, você está feio, e não Tá tem nenhum horrível. tipo de. E Sim. você né, entuba essa informação e fica. Agora, você não vai esperar justamente uma linguagem indireta, né? Aquela linguagem comendo pelas beiradas, aquela coisa direta e que às vezes acaba que quem não conhece a pessoa, né, com espectro autista ou com Asperger, às vezes existe até uma dificuldade nessa questão dessa habilidade De social, entender. de até lidar com esse tipo de situação, né? Às Existe vezes isso, perde né? amigo, De enfim. vez em quando. Uma coisa até engraçada, assim, que eu vou te falar. Meu filho, quando era um pouco menor, ele tinha mania com números e idades. Então ele perguntava para todo mundo no meu prédio: quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Aí um belo dia uma vizinha falou 90. Ele falou: nossa, você vai morrer, você tá velhinha. Então, assim, Ok. aí eu tive que explicar para ela, explicar para a vizinha, para todo mundo, porque ele Sim, achou. sim. E a probabilidade de fato é maior, né? Até 120 ainda falta um pouco, mas Acontece, assim. entendeu? Aham, Mas tem os outros também. A gente não pode falar só nos de alta funcionabilidade. Tem os sim. de baixa, que também são um diagnóstico que, apesar do diagnóstico ser mais fácil, digamos assim, porque é aquele clássico que quem não sabe diz: é autista, é aquele que dá grito, é aquele que se machuca às vezes quando está ansioso, quando Essa está coisa de num bater a cabeça, né? bater a Assim, na parede, cabeça, de não se falar. machucar, assim. O manejo é mais difícil, mas nem por isso diferente. Você pode usar a terapia ABA, você pode usar cartões, brinquedos. Tudo depende do jeito que você lida com a criança, o seu tom de voz, o seu olhar no olho, aquilo de abaixar, falar com a criança. Muitos não gostam de se sentir acuados, então na hora que ele se joga no chão, lógico, você não pode deixar ele se machucar, mas começar a gritar: levanta daí! Pior, vai fazer um circo, vai armar uma coisa que só vai ser uma bola de neve. Então você tem que conhecer cada um e tentar ajudar da melhor forma possível. Melhor Co- a evolução. Aí tem mãe que pergunta: meu filho vai co- ficar curado? Não é uma doença? Não tem cura? É como o seu filho é. E o que a Sim, gente pode fazer para ele interagir melhor com a sociedade, para ele se adaptar ou para a sociedade se adaptar a ele, porque acontece. Colégio é um outro ponto muito difícil, sim. O muito. desafio. É um desafio. Por quê? Porque ele vai ser diferente da forma de agir que os colegas. Ele não vai ter paciência de ficar sentado na cadeira 50 minutos de aula. Não vai, é inevitável. Ou ele vai fazer o trabalho mais rápido que os outros, ou ele vai ter que ter um trabalho adaptado à realidade dele. Não tem jeito. Ou ele vai ficar quietinho assistindo a aula, ou ele vai precisar, na maior parte das vezes, de uma mediadora, que é uma Sim. pessoa que vai trabalhar com ele direto, dizendo: olha, você tem que acalmar,
respira, enfim, de acordo com a criança, que é outra pessoa que tem que ter muito conhecimento daquela específica criança. E o que eu costumo dizer, né? A criança que se adapta ao colégio, o colégio que se adapta à criança. Porque a Sim, primeira isso eu acho muito situação interessante. é Isso eu ficar acho muito interessante que você apavorado. está falando. Professor se Sim, descabela, diretor fica apavorado, a mãe é chamada 50 vezes em 30 dias, se for possível são 30 dias no mês, ela vai ser chamada 50 sim, vezes. sim. Mas E, tudo isso se é, ajeita. e é responsabilidade de todos, né, Viviane? Eu acho que isso que é importante, né? Para quem está entrando agora na live, a doutora Viviane, ela é pediatra, né, mas ela tem muita expertise em autismo, não só profissionalmente, mas ela é mãe, né, de uma criança linda que é autista e que tem toda essa vivência, não só, né, uma vivência com uma expertise profissional, mas também sabendo desses desafios diários, né, justamente do dia a dia, né, de você ter essa coisa como mãe, não só como médica. É, Isso é muito interessante, né, das pessoas que estão agora começando a nos acompanhar. Me fala um pouquinho, assim, dessa questão, como é que você lidou em relação, né, no colégio, como é que foi essa interface, houve um então, acolhimento, o que você daria de dica para as mães que de repente já tiveram, né, o primeiro diagnóstico paciência. de seu filho autista? De que maneira? Primeiro, Ok. muita paciência. O que E que amor, né? acontece? Meu filho, como eu disse, o diagnóstico foi com 2 anos, porque eu comecei a achar em casa. Ele não sabia quem era papai e mamãe. Ele não falava com 2 anos. Eu já tinha uma que com 1 ano e pouco já era uma tagarela. Falava, tentava enrolar a gente, fazia de tudo. Eu disse, gente. E aí, o dia que eu levei no meu staff maravilhoso do bombeiro, que é o pediatra das crianças até hoje, quando Sim, falei com ele, ele disse: Viviane, tem razão, vamos correr atrás, porque tem tudo do espectro. E aí, na mesma hora, eu não vou te dizer que eu, ai, pô, que legal, então eu estava certa. Não. Primeiro tem aquela sim. toda fase do luto, que toda mãe tem, que você fica, chora bastante. Aí eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer para ajudar meu filho? Enxuguei minhas lágrimas e no mesmo dia resolvi psicólogo, fono, neuro, e matriculei ele numa creche, porque ele com 2 anos estava com babá em casa, ele não tinha Acho que creche. terapia ocupacional também eu acho muito interessante, né, Viviane? Sim, sim. E aí você vai se adaptando. Ele saiu da fono, ficou com um psicoterapeuta. E aí o psicoterapeuta foi envolvendo, foi evoluindo ele, o colégio, as outras crianças, que eu acho que se você tem a possibilidade de colocar num colégio que não seja para uma criança especial, onde tem crianças que falam tudo, que interagem, que tem mãe que diz, não, meu filho é especial, ele não vai ficar num colégio normal, digamos assim. Aham, Ele nem vai aham, para a escola, ele vai ficar em casa com alguém. Cada situação é uma situação, mas a maioria das vezes está claro. errado. Tem que ficar junto com outras crianças que vão falar, que vão estimular, e quanto menor as crianças, elas não têm esse preconceito. As crianças acolhem, pequenas, as crianças, a maioria delas, elas tentam botar no grupinho, Tem a uma não inclusão, né? a não ser que seja uma outra criança agressiva, que aí você tem que pesquisar muita coisa, como está em casa, se a criança precisa de medicação para ficar mais calma ou não, porque existe. Pode ter uma esquizofrenia associada, algum transtorno depressivo, ansioso. Aliás, é muito comum, né? Depressão e É, ansiedade e TDAH, né? São os três, acho que os principais, né, Viviane? Que a gente e pode aí encontrar. você vai conversando com o colégio, começou numa creche, que aliás, como ele tinha 2 anos, a creche dizia que ele estava completamente normal para o que era, que evoluía, etc., mas tudo bem. E aí eu fui botando em outras escolas que foram ótimas, puseram ele no mesmo nível, porque eu, sinceramente, eu falei, gente, quando eu olhei o livro, eu disse, meu Deus, meu filho vai pegar um livro desse.
calma, vamos começar, vamos ver até onde ele vai. E hoje ele está acompanhando a turminha direitinho, sendo que tem uma mediadora, porque lutei também, que o colégio relutou no início, mas ambos chegamos à conclusão que é necessário. Porque eles não aguentam o tempo que a gente aguenta de Isso, espera. isso que eu ia perguntar, qual na sua visão, assim, né, qual é a função da mediadora? É claro que o nome já diz muito isso, mas assim, né, qual é a importância de você justamente introduzir essa profissional nessa interface, assim, né? Mediar o quê? Qual é o objetivo principal? Qual é o Por que que uma objetivo? criança... Isso. Ela em casa, ela está no ambiente que tem o pai, a mãe, geralmente é filho único ou tem um irmãozinho. No colégio, ela está num ambiente que tem um monte de criança correndo para lá e para cá, gritando, brincando, uma outra rotina. Você tem que sentar na cadeira, prestar atenção na aula, anotar. Eles se perdem, dependendo. Os que conseguem acompanhar, foi o que eu disse, é, mesmo o foco não fica, ele não consegue acompanhar a aula de modo a ficar sentado, a professora falando, não, ele perde atenção rápido. Então, o que que você faz? A mediadora fala, é, a criança, fulaninho, você agora tem que copiar, copia. Aí ele vai e copia. Na hora de fazer o trabalho, sabe às vezes fazer, mas se você não falar faz, ele não faz, ele vai ficar olhando para o alto. Uhum. E quando ele se cansar de ficar naquele ambiente, tem que tirar dali, respirar, bebe uma água, dá um passeio e volta. Ele não vai aguentar o mesmo tempo trancado na mesma sala. A E vai criar mediadora uma tem essa rotina. autonomia, né? Ela tem essa Tem. autonomia. E até uma pergunta aqui da Bel, falando assim, a mediadora, ela precisa ter alguma formação específica, profissional? Ela tem que ser por exemplo, uma pedagoga? Você tem essa informação para dar? Sim. É o ideal, ser professora, ser pedagoga e ter estudado alguma coisa sobre o transtorno, porque senão Certo. não adianta. Porque eu já visitei muitas escolas que, assim, pegavam a criança autista e o que dizia. Eu entrava, porque eu já fiz medicina escolar. E aí eu entrava na sala, eu via com certeza o que era autista. Às vezes a professora não sabia a minha especialidade, eu estava fazendo medicina escolar, vendo a criança que estava doente. Aí eu dizia, vem cá, mas por que que aquele ali tá ali num canto? Ah, ele é autista, ele não, assim mesmo, na minha cara, menina. Ele é Não, autista. eu imagino, né? Ele é autista, ele não gosta de ficar aqui, não. Eu não, ele não gosta, não. Dá mais trabalho, né? Eu dizia, chama ele pro Sim. grupinho. Então Vamos, tem que ser vamos, uma. vamos acolher, né? Vamos, que é aquilo que você falou, né? É responsabilidade de todos, né? E às vezes, por falta de conhecimento, por uma ignorância, acaba às vezes segregando aquele que pode, na verdade, até, né, ser ajudado para desenvolver, porque quando existe uma socialização feita de uma forma organizada, de uma forma adequada, ao contrário, você está ajudando, né, essa pessoa a ter uma Sim, habilidade tem ainda maior, não é vários isso? cursos. Eu tô vendo aqui que puseram, tem o cursinho. Sim, sim, tem vários cursos. Então a pessoa que lida com essas crianças não pode ser qualquer um da escola. Tipo assim, precisa de uma mediadora. Ah, então pega a auxiliar de creche ali, bota ela com o menino. Não é bota ela com o menino, não é assim que Sim. funciona. Entendeu? E e vamos, eles evoluem, é maravilhoso. Eu vejo vários, não só o meu filho, que de não falar nada, dá gritos, hoje fala tudo. Lógico, tem as estereotipias, que é outra coisa, tem as Explica, explica, estereotipias. explica para o Pois é. pessoal assim, o que que seria estereotipia, o que que seria, né, esse nome, né? São estereotipias motoras. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, as crianças é uma forma de autorregulação do neurológico deles. São coisas que dão prazer. Por exemplo, quando a criança está muito ansiosa, ela faz o flapping, que é com a mão assim, e fica pulando, pulando. Você não fala, para com isso. Você vai aos poucos acalmando. Tá bom, calma, respira, que você sabe que é uma ansiedade, e aquilo é uma forma dele voltar à linha de base dele e voltar a ficar no normal, digamos assim. Então, quando ele está No muito seu... quando a criança está muito ansiosa, aí começa. Ou então é uma batidinha de pé.
Ou então alguns mais graves, é tirar tufo de cabelo, que chega a fazer de ficar careca. Então, assim... É tricotilomania, né? Tem essas compulsões, porque existe também uma questão também não apenas para alívio de ansiedades, mas assim também uma gratificação, né? Existe uma questão também de Exato. prazer, às vezes, envolvida nesse sentido, né? Sim, é De um que maneira, reforçador. de que... É um reforçador para Sim, ele. Então, a sim. gente tem que trabalhar tudo isso. Aí tem que trocar os reforçadores. Aí tem mãe que me pergunta como é que eu vou fazer para ensinar a usar o banheiro. Vamos tentar. Não, bota uma fralda que é mais fácil. Seria óbvio, mais fácil, mas por que que a gente não tenta? Vai ser Perfeito. difícil? Vai gritar? Vai parecer que você tem que avisar os vizinhos às vezes que está matando um dentro de casa, mas não é assim. Porque Uhum. muita gente se importa com o que os outros pensam. Esse é um problema muito grande. Quando o seu filho grita no shopping, então muita mãe diz: eu não vou levar mais no shopping, né? Que aí Você não vai acaba, gritar, resolveu. você acaba restringindo ainda mais, ou seja, né, você acaba diminuindo ainda mais esses estimuladores que são tão importantes, né, para o Sim, pega o tablet, desenvolvimento. porque assim, com o tablet o meu filho fica melhor. A mãe diz. Se ele vai para o shopping, ele corre, ele grita, ele pula. Ai, eu não aguento, não. É muito cansativo. Gente, tem que estimular, tem que sair daquele mundinho, tem que sair da bolha. Não vou te dizer, tira o tablet, mas restringe o horário. Uhum. Até Usa aquilo como porque, reforçador. Fez uma coisa legal, toma, fica com o tablet. Mas ele não pode, o mundo não é aquele. Ele não pode querer de deixar ir numa piscina de bola e não escorrega para querer ficar no tablet. perfeito. Até porque, às vezes, assim, né, os jogos relacionados desse de videogame, de tablet, tem geralmente um reforçador em relação a essa parte da atenção, da concentração e pensamento estratégico, que é uma coisa mais cômoda, mas geralmente, dificilmente, esses jogos eles acabam desenvolvendo a linguagem, que é um dos principais, né, sintomas. Então, Uhum. assim, a gente deve, geralmente, ao contrário, né, não incentivar tanto esse tipo de ferramenta, porque, claro, como Exato. hoje a gente sabe, né, o videogame é excelente para essa parte, né, de tomada de decisão, pensamento estratégico, atenção e concentração, mas não ajuda nessa parte da linguagem que é tão importante, né? E como é que é lidar assim? Às vezes você está lá, né, seu filho está com um tablet, como é que é muito jogo de cintura, né, Viviane, para você conseguir Eu convencer não vou uma pessoa mentir. com hiperfoco, com interesse restrito, de ter aquele momento de, olha, isso aqui acabou, vamos para outra. O que você sugere às mães assim diante de um cenário desse? Tentar chamar, porque às vezes é muito cômodo você deixar lá. Deixa lá. Deixa lá, porque não tá gritando, tá quietinho. Não vou dizer que isso é maravilhoso, Ok. mas não pode. Então, assim, você chama para outra atenção, tenta ver se ele consegue ter outro foco além daquele, amplia a gama dos focos, amplia, muda os rituais. O hoje vai ser diferente, é muito importante. Fala com antecedência o que vai ser feito. Tipo, quer fazer uma viagem? Muitos pais chegam para mim, eu não viajo, eu não consigo viajar porque ele não entra no ônibus. Ou então ele berra quando entra no avião. Então tenta falar com antecedência, mas lógico, é o que eu te disse. Tem os que não são não verbais, é muito difícil. A criança berra, grita, aquele ambiente de avião, você tem que trabalhar muito e ver se vai conseguir. Porque às vezes o que é prazeroso para você fazer uma viagem de avião, para ele realmente não é. Então, cada um é Sim. cada um. E tem aqueles que é prazeroso fazer a viagem, mas o pai e a mãe preferem não levar porque ele vai dar um ataque dentro do avião uma hora ou outra. Porque o cinto abriu, ou então porque quer fazer xixi quando o avião está decolando. Então, você tem que explicar tudo antes. E até Olha, uma não pode. hipersensibilidade, né? Essa questão da hipersensibilidade, você comentou do cinto, né? De um novo estímulo. Existe um pouco Sim, essa coisa das texturas, né? Das do cores, né? alimento. Essa questão dessa hipersensibilidade né, que se vê, né, em relação às pessoas com espectro autista. Isso tudo, quer dizer, são novos estímulos, né? Num cérebro que existe
dificuldade dessa adaptação, esse hiperestímulo, às vezes aquilo que de repente é super agradável para você, uma nova sensação, um novo estímulo, não é. esse ser, né, para essa criança, para esse adulto que tem esse espectro, na verdade é muito Não é. estímulo e fica de uma forma desorganizada. E até Como aproveitando se essa desse questão um do estímulo, curto-circuito na cabeça, tanto do adulto quanto da criança, são muitos exatamente. estímulos, né? A mesma forma que existe uma dificuldade também, né, de nós quando nos comunicamos, a gente consegue entender plenamente uma linguagem verbal, mas a gente consegue entender uma linguagem não verbal. Para uma pessoa que tem autismo, às vezes é uma dificuldade estar num novo grupo e simplesmente não reconhecer exatamente quais são, né, esses sinais, esses símbolos de uma forma clara. Né? Quando Não você está num entende. grupo, você sempre identifica aquela pessoa, de repente, mais simpática, vou me aproximar dela. Uma pessoa que tem autismo, existe uma dificuldade de reconhecer. E até passa muitas vezes, né, a ser titulado como, às vezes, aquele, entre aspas, o esquisito, aquele O esquisito, que nerd. não olha no É. olho, né, assim, não encara. Né? Fala um pouquinho, assim, essa questão do são duas coisas que eu queria aproveitar nesse gancho, né? Essa coisa do olho no olho, que às vezes existe essa dificuldade, né? Que a gente, quando a gente olha para algum local, a gente geralmente tem um foco, né? Tem Um foco. exatamente um ponto. O olhar de uma pessoa que tem autismo geralmente é Olhar disperso, né? perdido. É Que um você, olhar completamente perdido que você. Por isso que às vezes é muito difícil o diagnóstico com déficit de atenção, porque às vezes o déficit de atenção também tem essa não tem. coisa, né, de não ter um foco. E a outra coisa, você vai dar esse gancho dessa coisa do olhar, e até para não perder o foco, a questão do sono também. Uhum. Que eu sei que existe um desafio nessa parte no autismo do sono, e aí dá uma pincelada nessas duas coisinhas pra gente. Então, a questão do olhar. Quando a criança é pequena, você trabalha isso já na própria terapia ABA. Quando você fala, você traz a cabecinha da criança, tenta focar, fala, tô aqui, fala comigo. Você abaixa na altura da criança, conversa tentando você mesmo já botar o olho no olho. Porque, por exemplo, ele tá falando com você, mas está olhando para lá. Aí você Uhum, puxa, lógico, você não vai puxar o rosto da criança, mas você sim. abaixa e fala: olha pra tia, tô falando com você, você tá me ouvindo? Porque é outro diagnóstico diferencial, tá? Surdez, quando a criança é pequena. Você Sim. tem que fazer exame para saber se ela não tem nenhum problema auditivo mesmo. Sim, o processamento auditivo, né? Todas essas. Agora, o adulto, ou geralmente essa habilidade de olhar no olho, pelo tempo que ele já é autista, ele já conseguiu, ou não vai conseguir, por ser um que eu te falei, de baixa funcionabilidade, que tem vários estigmas, e, enfim, que fica pulando, porque você não vê só na criança. Na criança, às vezes, é normal, andar na ponta do pé. É uma outra estereotipia que você olha que a criança, aí você já pensa também em alguma coisa. E, enfim, qual foi a outra coisa? Desculpa, foi do olhar no olho Não, que não tem problema. Não, não do tem problema, não. sono, É do assim, foi sono. a questão, assim, em relação ao sono. De que maneira você percebe, assim, o quanto, né, Criar o um sono ritual é afetado? importante. No início, dependendo da criança, você como tudo na sua Foi, não tem você problema. tem que criar um ritual. Você tem que criar o ritual de tudo dentro da sua casa. O ritual de quando acordar, fazer o quê? Esse ritual é importante para eles. Não é um ritual que faz mal. É um ritual que só acrescenta. De acordar, de ver um pouquinho de desenho, a hora do banho, a hora, às vezes, até de evacuar, que a criança associa aquele horário, aí ficam assim, nossa, como é que ele faz na mesma hora? Não tem problema, o importante é que faça. E a hora de dormir. Você vai criando um ritual. No início vai ser complicado, vai chorar, vai se debater, eu quero me agarrar com você, eu não vou. Mas tá, é só com a mãe, é só com o pai que dorme, deita do ladinho dele. Pega uma hora, fica lá. Quando ele adormecer, vai para sua cama. E aí, até dependendo de cada um, de qual for o problema,
Lógico, tem que tomar um medicamento. Pode ser um hormonal, pode ser um ansiolítico, foi o que eu te disse. Cada criança é uma criança. Sim. Mesmo com o medicamento, o ritual do quarto escuro, para ele saber que é hora de dormir, A não é higiene hora do da sono, né? televisão, não é hora A do higiene do sono. celular. Mas eu quero o celular. Então tá. Então os números funcionam muito. Vamos contar até. Vou marcar no relógio. Quando o relógio marcar naquele ponto, o celular acabou. Ok? Ah, mas aquele ponto, mas não, mais um pouquinho. Tá bom, mais um minuto. Fechou? Fechou. E aí você cria isso. Deixa, Essa tira depois. negociação, essa Tem. coisa da rotina, assim. E a Não higiene tem do sono jeito. que você comentou, né, que é sempre muito, muito importante. E aproveitando também, primeiro está muito interessante, viu, Viviane? Você tem uma expertise, não só como pediatra, mas ter, né, essa expertise em autismo, com essa história como mãe também, eu acho fantástico. Acho que todo mundo acho que está aproveitando muito esse teu conhecimento. Fala um pouquinho em relação, obviamente de uma forma sucinta, os diagnósticos diferenciais em relação ao autismo, o espectro autista, né? Então, você tem às vezes o TDAH sozinho, que aí você fica na dúvida, tem autismo associado, não tem o autismo associado? Geralmente a criança com TDAH é aquela criança que não consegue deixar você falar, ela entra no meio tentando responder a pergunta antes da pergunta terminar, que fica te chamando, que começa uma brincadeira, larga tudo ali, vai fazer outra brincadeira, larga tudo ali, e quando você vê tá tudo espalhado pela casa. O autista, apesar de poder ter o TDAH associado, você vê que ele tem a questão do ritual, você tem a questão da quebra da rotina. Então aí você já vai tentando ver se está associado ou se é um diagnóstico diferencial. Às vezes é associado a uma esquizofrenia, uma paranoia, e aí você vê que tem os problemas mesmo psicóticos. Eu estou vendo gente me perseguindo, é diferente. O autista não vê ninguém perseguindo Sim, ele, não escuta sim, vozes, não é? Então, assim, sim. você tem que ver todas as maneiras de saber se tem coisas associadas ou se são coisas separadas. É uma forma, Perfeito. E não até tem. também a questão também, né, de déficit cognitivo, intelectual, né? Você como falou Uhum. também, né, saber se existe algum processamento auditivo inadequado, se existe algum comprometimento visual auditivo, porque nós nos comunicamos através justamente dos nossos sentidos, né? Então, e a Sim, criança quando pequena, na verdade, ela não vai falar, olha, eu não estou escutando bem. ela Você se tem que adapta. Ela se adapta. exatamente. E E aí, existe muitas vezes o pai e a mãe não nota. Ela se é adaptou. verdade. Então, quer dizer, tem que passar por todo um screening, por toda uma avaliação para justamente, né, chegar justamente a esse diagnóstico. Como você mesmo falou, né, quando se pensa em tratamento, a gente está pensando, né, muito mais nessa questão sintomatológica. Né, assim, se a criança autista de repente tem TDAH associado, né, será que Exato. vale utilizar né, depois um psicoestimulante? Se a criança tem associado depressão, se tem ansiedade, se existe Quando associado toque começa a junto. adolescência, você fica na dúvida, e aí você não sabe, ah, não, é porque é adolescente, é coisa da adolescência mesmo. E aí você tem que olhar que às vezes não teve o diagnóstico quando era criança, ou do Sim, TDAH, ou do autismo, enfim. E aí foi o que eu disse, é mais difícil o próprio paciente aceitar aquilo. Quando é sim, pequeno, a maior briga é com a família, porque a família, na maioria das vezes, não aceita. Não perfeito. aceita. E você tem que fazer um trabalho multiprofissional com fono, com terapia para mãe, pai, para criança. E aí você se preocupa com a criança, se preocupa quando chegar em casa, como que vai ser aquele ambiente, porque você não pode dar estímulo demais também para a criança, porque uma criança muito estimulada no espectro, foi o que eu te disse, dá o curto-circuito. Não adianta, olha Sim, aqui, eu tô te dando o brinquedo do não sei o quê. Ai, eu não sei o quê. E bota tudo em volta da criança, ela vai botar a mão na cabeça e vai começar a gritar. sim, né? Ou Sim, ela existe essa. foca, ela não consegue multifocar, ela tem um foco e tenta fazer o melhor naquilo.
Então, até isso foi o que eu disse, o colégio tem que se adaptar. Não adianta, por exemplo, hoje é aula de geografia, sabe a rotina, é geografia, matemática e português, o dia. Professora de português falta. Pronto, surta. Mas eu quero a Uhum, professora de sim, português, por que que ela não veio? Por que sim. que ela... E é uma dificuldade. Se sabe com antecedência, sempre tem que antecipar tudo para quem é do espectro, tudo. Antecipa, você vai fazer uma viagem, vê, fala, a gente vai para o lugar tal, vai passar por isso. Ah, mas no sábado não pode, porque sábado é o dia que eu faço isso, mas esse sábado vai ser diferente. Vamos tentar? Vai ser legal, vamos ver como vai ser? Isso que eu te falo para uma criança que fala, e a que não fala, como que vai ser? Sim. Você vai Como ter é que que é essa analisar linguagem, né? cada caso por Perfeito. desenho, por figura, por carinho, sem apertar, sem puxar. Sai daí, puxar. Nossa, nada brusco, senão você não vai. Vamos embora. Não vai conseguir nada com a criança, não tem jeito. E a questão E até, alimentar é outra, que foi o que você tinha falado. sim, Textura. Aí fala, nossa, meu filho é tão cores, ruinzinho de né? Às comer. vezes gosta de monocromático, essas coisas, né? Não, ó, meu filho é tão ruinzinho de comer. Ou então o nome das coisas. Meu filho, por exemplo, ele diz que ele odeia mel. Mal sabe ele que ele já tomou tanto mel na vida dele. Ontem só não falei o nome, porque não gosta do nome. Mel não me dá porque eu não como. Então tá bom. Ok. Mas Então, comeu lá, comeu junto ali com, com o biscoito. e aí você introduz, você vai introduzindo as coisas. Por exemplo, só gosta de banana. Banana, supondo, uma criança que só coma banana amassada com, sei lá, com açúcar. Aí você fala, isso também é banana. Sabe de onde veio a banana? Assim, vamos tentar, experimenta. E aí, se experimentar, dá um reforçador, dá uma coisa que ela gosta, para ela ver que ela fez certo. E assim vai o trabalho. É um trabalho muito longo, Vanessa, com cada criança, com cada grau, com cada idade, com a família. Nossa, mas é gostoso, porque aí você vê o Sim. desenvolvimento. Você vai vendo essa questão. E uma das coisas que eu acho que é muito importante de tudo que você falou, né, que a gente já está terminando nossa live, acho que passou tão rapidinho, Oh, mas assim, né, você vê que passa muito rápido, até porque veio tanto conteúdo, tanta dica que eu acho que vale muito a pena. Do que você falou, né, você fez todo um resumo sobre a questão, né, da necessidade de uma precisão diagnóstica. Existe uma necessidade de uma equipe, na verdade, né, interdisciplinar, multiprofissional, né, desde o médico, psiquiatra, né, do neurologista, do pediatra, da fono, terapia ocupacional, às vezes um fisioterapeuta, um profissional de tudo. educação física, um pedagogo, um psicólogo. Quer dizer, Exatamente. você tem uma necessidade de vários profissionais. Hoje, além das ferramentas, às vezes, quando você necessita, né, do tratamento farmacológico para alguns sintomas, existe hoje também outras estratégias, né, como neurobiofeedback, entendendo que existem regiões que são hipoativadas, principalmente a região do cíngulo, região do córtex pré-frontal, tanto dorsolateral quanto ventromedial. Então, você ter técnicas automodulatórias e técnicas neuromodulatórias, hoje a gente sabe que pode ter um adjuvante também interessante nesse desenvolvimento. E, além disso, obviamente, eu acho que o principal é a participação, o Sim, interesse dos pais e dos professores envolvidos. Eu sim. primeiro que gostaria de agradecer muito, porque Oh, assim, né, primeiro obrigada. como amiga, segundo uma baita pediatra e falar de autismo melhor do que nunca você. E eu queria que Oh, você, nesse último minutinho, nesses últimos 2 minutinhos, falasse, mandasse um recado para as mães, recado para as pessoas. E mais uma vez, gratidão, muito obrigada
pela tua generosa participação, Ai, viu? que isso. Então, o que eu falo para os pais é assim, se tem alguma dúvida, se está desconfiado de alguma coisa, tem aquele feeling que o seu filho não está na linha que deveria estar no desenvolvimento, vai, procura o profissional, não desiste. E para aqueles que tomam o diagnóstico, não é o fim do mundo, gente, pelo amor de Deus. Eu também não vou dizer, ó, maravilha, ó, seu filho teve o diagnóstico, a gente entende, mas vamos correr atrás, vai se desenvolver, vai achar uma habilidade, vai ter a recompensa, todo mundo vai sair ganhando no final, pode ter certeza. Maravilha. Quando tem competência, quando tem amor, quando tem essa, né, nesse cuidado, não tem dúvida que, né, que sempre realmente a gente tem um resultado muito mais positivo. Olha, uma boa noite para todos. Muito Viviane, obrigada. beijo nas crianças, né? Seus filhos têm Obrigada. sorte de tê-la como mãe, como Oh, pediatra, e eu tenho o prazer de ter o contato com vocês. Olha, uma também boa um noite, beijo. ocitocina para todos, o hormônio do amor. Um grande abraço, gente. Parabéns. Beijo. Tchau, tchau.